pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, de onde vocês estiverem, sejam bem-vindos aqui para o nosso tópico sobre filosofia do direito para o exame de ordem. E assim, como sempre a gente faz aqui, vamos fazer um voo sobre o pensamento filosófico jurídico ocidental, tratando dos principais filósofos e as principais correntes do pensamento jurídico. Espero que assim nós possamos fazer com que vocês garantam e não errem nenhuma das questões que estão lá no exame de ordem. Vamos começar, como não pode ser diferente, com o pensamento platônico, tá? O pensamento platônico, que inclusive é um dos que foi mais cobrado nos últimos exames, leva em consideração isso que eu vou grifar aqui para vocês, tá? O dar a cada um o que é seu. E o que significa dar a cada um o que é seu? Significa dizer o seguinte, que todo o arcabouço jurídico grego é levado em consideração em uma dimensão política, ou seja, em uma dimensão da polis. A justiça grega é uma justiça política. Pessoal, não se esqueçam disso. A justiça grega é uma justiça política. E o que isso significa? Isso significa dizer que toda a dimensão de justiça dar-se-á dentro da cidade. A justiça para o grego só é realizada dentro da cidade. Portanto, todas as vezes que a gente olhar para o pensamento grego e olhar a questão da filosofia do direito dentro do pensamento grego, leva em consideração o seguinte: não existia o indivíduo para o grego. Para o pensamento grego, o que significava justiça era a organização, a ordem ou a harmonia da polis. Portanto, quando a gente chega no Platão e vê lá, dar a cada um o que é seu, não significa necessariamente uma distribuição de bens, mas sim o fato de que cada pessoa está alocada no lugar que lhe é natural dentro da cidade. O que isso significa, professor Bernardo? Vou te dizer que agora, presta atenção junto comigo aqui. Olha só, ele vai dizer o seguinte, que as pessoas movidas pelo desejo é o povo comum. Existem pessoas movidas pela coragem, serão os guerreiros. E as pessoas movidas pela razão, os governantes, que são os filósofos. Logo, a noção de justiça é, eu vou escrever bem grande aqui, ó, é a adequação, tá? A adequação de cada pessoa na sua função dentro da polis. Quer dizer, então, a questão é muito clara. Você vai entender que justiça para Platão é dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que é seu é distribuir bens? Não necessariamente. É saber o seguinte: a cidade estará justa, harmônica e equilibrada na medida em que cada cidadão ou cada cidadã esteja fazendo ou cumprindo dentro da cidade aquilo que lhe é dado por natureza. Então, o filósofo governa, o guerreiro guerreia, o povo comum faz o comércio, os escravos servem. A justiça platônica e a justiça grega, de uma maneira geral, é uma justiça política. Por quê? Porque a noção de indivíduo não existia entre os gregos. Beleza? Então, daqui a gente parte para o segundo autor que nós vamos trabalhar aqui, que é o nosso querido Aristóteles, tá? Com Aristóteles, pessoal, a gente já tem um início de uma diferença com relação ao pensamento platônico, e eu destaco no pensamento aristotélico essa palavra aqui, ó. É um pensamento teleológico, a palavra telos significa finalidade. Então, para o Aristóteles, e essa é uma frase extremamente importante, vou voltar aqui em mim, ó. Todas as coisas têm uma finalidade, um telos. E quando essas coisas realizam o seu telos, elas realizam o seu melhor. Portanto, para o Aristóteles, ao homem, no caso ele usa a palavra homem para dizer de humanidade. Enfim, não vamos discutir isso aqui agora. Ao homem é dado buscar a vida boa na cidade, a felicidade. A palavra grega para felicidade é eudaimonia, quer dizer, é um daimon do bem. Quer dizer, então o cara vai estar bem, vai estar realizando o seu melhor
quando ele alcança a felicidade dentro da polis. E, portanto, buscar a justiça em Aristóteles é fazer com que, mais uma vez, muito próximo do pensamento platônico, cada um ou cada uma realize aquilo que é seu por natureza. Voltando aqui ainda para uma explicação, veja bem, além disso, o Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político. Logo, de novo, a noção de justiça aliada a uma noção da organização da cidade. Por favor, não se esqueçam disso. O conceito de justiça para o pensamento grego ainda é um conceito, sempre será um conceito de justiça relacionado à organização, à ordem e harmonia da polis. Beleza? E aí mais algumas questões importantes que podem ser cobradas. Vamos lá. O Aristóteles vai ter dois tipos de distinção de justiça. A justiça distributiva, que é o quê, pessoal? Ele vai dizer o seguinte, ora, esse valor de cada indivíduo tem que estar ligado àquilo que esse indivíduo pode fazer. Portanto, como que isso como que nós vamos alcançar uma justiça distributiva? Ora, se nós temos um tocador, se nós temos uma gaita, como que essa gaita vai tirar o seu melhor som? Entregando ela para o melhor tocador de gaita. Então, de novo, a justiça distributiva do Aristóteles vai ser o quê? Dar as coisas para que elas realizem o seu melhor. Lembrando a questão da questão do pensamento teleológico, ou seja, a lógica do fim. As coisas alcançam a sua justiça quando elas alcançam a sua melhor finalidade. Outro tipo de justiça é aquela que nós vamos conhecer como corretiva. Isso aqui é uma justiça muito parecida com a nossa ideia de justiça. O que é uma justiça corretiva para Aristóteles? Como eu falei para vocês, que a ideia de justiça para o grego está ligada com equilíbrio, tá? A ideia de justiça para o grego está ligada com equilíbrio. Então, se as coisas estão desarmônicas ou desequilibradas, elas precisam ser corrigidas. Por isso, uma justiça corretiva. E como que isso acontece? Buscando uma questão extremamente importante para o grego, que é a prudência, tá? A palavra grega para prudência é frônesis. E essa noção está ligada à busca pelo meio termo. Então, gente, lembrem-se sempre, entre os gregos, a palavra equilíbrio, a palavra harmonia é extremamente necessária. Por isso que os gregos vão propugnar um direito natural cosmológico, que é o quê? Uma adequação da ordem natural com a ordem da polis. Perfeito? Então, veja bem, continuando aqui na nossa questão aristotélica, veja o que ele vai dizer sobre o meio termo. Palavra grega, palavra latina, mesotés, utilizada para dizer aquilo que é justo, aquilo que é equilibrado. A palavra grega frônesis vai significar prudência, que é uma virtude que se adquire pelo hábito. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. O Aristóteles vai dizer, se você tem diariamente atitudes idiotas, você tornar-se-á uma pessoa idiota. Se você tem diariamente atitudes boas, você irá se tornar uma pessoa boa. Portanto, a prudência para o Aristóteles é uma construção da prática. Quer dizer, você alcança o meio termo, tem a possibilidade de agir de maneira prudente, na medida em que você pratica essas ações. Perfeito? Então a gente alcança o meio termo só na prática, porque não é uma construção aritmética. Vou lhe explicar aqui agora o que eu estou querendo dizer. Ele vai dizer o seguinte, pessoal, o meio termo nos ajuda a entender a justiça. A injustiça está nos extremos. Então, ó, me acompanha aqui. A injustiça está nos extremos, nos excessos, tanto para mais quanto para menos. Então, o desequilíbrio está aqui. O equilíbrio é buscar o meio termo. Mas o meio termo para o Aristóteles não é uma questão aritmética. E aí, olha o exemplo que eu trago para vocês aqui. Um sujeito covarde, tá? E um sujeito temerário. Ambos são injustos. Por quê? Porque a covardia é negativa e a temeridade também é negativa. Como que a gente alcança o equilíbrio aqui? Para uma pessoa temerária, talvez o equilíbrio esteja aqui, ó. Ele precisa de um pouco de covardia. Para a pessoa covarde, o equilíbrio talvez esteja aqui. Bernardo,
O que isso me ajuda na vida prática no direito? Em tudo. Significa que, lá atrás, o Aristóteles já sabia que cada caso deve ser tratado na sua singularidade. Por quê? Porque nós precisamos observar a singularidade do caso concreto e olhar uma racionalidade dentro do caso para alcançar o equilíbrio e, portanto, a justiça. A justiça, para o pensamento grego, é a harmonia da polis. Perfeito? Acho que com isso a gente fecha bem essa questão aristotélica. E só mais uma coisinha que eu quero trazer, que é sobre o escravo, que, gente, no último exame de ordem nós demos aqui as duas questões, e espero que eu consiga de novo ter esse trabalho mágico de conseguir acertar as questões. Então, olha só, o próximo tópico, ele traz o seguinte, a gente traz o seguinte: a polis requer uma distribuição de tarefa. Portanto, algumas pessoas, por natureza, tendem a esse tipo de prática. O escravo ocupa uma função naturalmente estabelecida. Então ele vai dizer que os escravos, por natureza, são aceitos. Por quê? Porque a natureza deles trazia essa situação. Então, se o cara nasceu escravo, ele vai ser escravo. Lembra do Tia Anastácia? Se o cara nasce mané, cresce mané, morre mané? Para o grego é assim: se o cara nasce escravo, nasce escravo, vive escravo e morre escravo. Mas isso por quê? E aqui vem o X da questão. E qual é? Porque para o grego não existia o indivíduo, e sim o bem da polis. Logo, o bem não é o bem apenas para o indivíduo, mas o bem para a polis. E como a polis precisa de alguém para trabalhar, para cumprir as questões, o escravo se torna necessário para a organização e a harmonia da cidade. Então, o escravo era aceito no pensamento aristotélico pelo simples fato de que ele era necessário para realizar a harmonia dentro da cidade. A justiça entre os gregos é uma justiça política. Volto a repetir, isso caiu no penúltimo exame de ordem, então pode ser que venha nos próximos ou nesse que vem agora. Beleza? Vamos caminhar um pouco aqui. Agora, nós vamos falar, como vocês podem ver aí, da filosofia do direito em São Tomás de Aquino. Pessoal, São Tomás de Aquino, já estamos falando aqui dos autores medievais, tá? Autores medievais. E aí, quando surgem os autores medievais, se de um lado os gregos olhavam o cosmos, agora os medievais vão ter como parâmetro a divindade, tá? Isso aqui, divindade. Ou seja, o parâmetro da justiça entre os gregos era a organização do cosmos. O parâmetro da justiça para os medievais é a divindade. E aí, o São Tomás de Aquino vai dividir lá no seu livro, a Suma Teológica, vai dividir a justiça em 3 categorias: a lei eterna, a lei natural e a lei humana. A lei eterna é a lei que tudo ordena, que tudo em tudo está e tudo rege. A lei natural se inspira na lei eterna, tá? Ou na lei divina. E a lei humana é aquilo que a gente poderia chamar de direito positivo, tá? Então, se vocês ouvirem lá o São Tomás de Aquino, por favor, não se esqueçam. Esse autor vai dizer que há uma relação tripartite do direito, e a lei humana deve retratar o que a lei natural preceitua, e o legislador positivar o que é dado por natureza, o que dela decorre. O que é contrário à lei natural, se positivado, transforma-se em direito injusto. Logo, kaman mi, o que vai ser a pedra de toque, angular, o fundamento do pensamento jurídico, dentro do São Tomás de Aquino, e, portanto, em toda a Idade Média, é a lei divina. Os gregos queriam a organização do cosmos, os medievais querem adequar e querem encontrar o direito e a justiça sendo sustentado pelo pensamento divino. Beleza? Esse é o terceiro autor. Vamos caminhar um pouco mais aqui, que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Pessoal, vou trazer aqui para vocês aquilo que eu estou apostando faz um tempo aqui no Supremo, que vai começar a ser uma vedete, tanto em concurso quanto no exame de ordem, que é esta teoria, a teoria libertária. A ideia da teoria libertária é o seguinte: primeira coisa, a teoria libertária nasce do pensamento moderno.
Aqui então nós já abandonamos essa noção cristã, grega, medieval, de que o direito tem que se igualar à divindade, ou o direito tem que se igualar ao cosmos. Com o pensamento moderno, nasce uma questão que é a questão do indivíduo, tá? O indivíduo é uma invenção moderna, tá? Gente, e vamos pensar modernidade aqui, século XV, beleza? Vamos pensar no século XV e o cara, tá? O autor aqui, ó, para vocês lembrarem lá na hora da prova, René Descartes, tá? Quando ele vai dizer assim, penso, logo existo, quer dizer, quando ele diz penso, logo existo, ele está querendo dizer o quê? Que o mundo deixa de ser uma questão que está fora do homem e passa a ser uma questão interna, um construto, uma construção da razão. Logo, se o mundo é uma construção da razão, o direito, como parte de construção e regulação da vida humana, também será uma construção racional. É neste contexto de uma individualidade, de um indivíduo, é que a gente vai trazer os conceitos da teoria libertária, que são extremamente importantes e que vão ser cobrados, sem dúvida nenhuma, nesses exames. É uma aposta que a gente faz, tá? Muito bem. O que nos diz a teoria libertária? Vai dizer o seguinte, a sua ideia principal é que o homem é dono de si, certo? E que o sujeito, sendo capaz e dotado de autonomia e liberdade, uma vez que ele não cometa nenhum ato que prejudique um semelhante seu, uma vez que ele não cometa nenhum ato que prejudique um semelhante seu, ele não poderá ser punido. Então, olha só, a ideia principal da teoria libertária é de que somos donos de nós mesmos, ou seja, cada um tem um direito fundamental à liberdade, temos o direito de fazermos o que quisermos com aquilo que nos pertence, desde que respeitemos os direitos dos outros de fazer o mesmo. E aí tem algumas premissas, gente, isso aqui é muito importante, está lá no livro do Michael Sandel, Justiça, o que é fazer a coisa certa, é extremamente bom o livro, extremamente didático, e a gente está trazendo essas ideias aqui para vocês, porque eu tenho a impressão de que daqui a pouco esse negócio começa a ser cobrado nos exames de ordem, beleza? Então vamos voltar aqui às premissas. Primeira dela, nenhum paternalismo, ou seja, de acordo com a teoria libertária, o Estado não deveria legislar sobre questões de cunho particular. Por exemplo, a prostituição pode ser moralmente contestável por algumas pessoas, mas não justifica leis que proíbam adultos conscientes de praticá-la. Aqui é, se vocês quiserem, a exacerbação da autonomia da vontade. Perfeito? Coisa que a gente estuda muito lá no direito civil, então vocês veem as matérias se encontrando por aqui. Vários autores de direito civil são, são muito influenciados pela teoria libertária. Depois, próxima premissa, nenhuma legislação moral. Quer dizer, a teoria libertária vai dizer que não devem ser criadas leis que queiram promover alguma virtude moral. Por quê? Porque esta virtude moral é uma questão que diz respeito apenas à autonomia das pessoas. Então, por exemplo, algumas pessoas reprovam relações homoafetivas. Por incrível que pareça, temos que falar isso até hoje, mas algumas pessoas reprovam. De acordo com a teoria libertária, ela vai nos dizer o seguinte, o Estado não tem o cunhão de legislar sobre essas questões, porque isso diz respeito apenas à vida privada das pessoas. Então, número 1, sem paternalismo. Número 2, sem legislação moral. Tá? Por fim, a teoria libertária vai dizer o seguinte, que não deve haver distribuição de riqueza. Ou seja, embora seja desejável que o mais abastado ajude o menos afortunado, subsidiando sua saúde, moradia, esse auxílio deve ser facultativo e não uma obrigação imposta pelo governo. Esses autores vão dizer, pessoal, que
uma vez que a gente cobra impostos X, Y, Z, a gente, na verdade, está furtando das pessoas porque a gente toma delas um tempo do trabalho. Porque se a gente trabalha para produzir e paga imposto para esses autores, quando o Estado obriga ao pagamento, ele está, na verdade, furtando das pessoas um tempo do seu trabalho. Bom, essa teoria libertária está apresentada. Pessoal, fiquem muito atentos, isso pode ser cobrado nos próximos exames. Agora, mais uma teoria extremamente importante, que está também lá no livro do Sander, de lá que eu tirei essas questões, é o utilitarismo. Tá? Uma teoria que é construída pelo autor Jeremy Bentham, e sustenta a seguinte ideia: a coisa certa a fazer sempre será aquela que maximize a felicidade, assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor, sendo que a justiça moral é alcançada quando o maior número de pessoas é afetado pela felicidade. Pessoal, olha só, qualquer coisa que produza prazer ou felicidade e que evite dor ou sofrimento é a noção de utilidade. Então, a teoria utilitarista vai dizer o seguinte: a coisa certa a ser feita, ou a coisa mais justa, a decisão a ser tomada, é sempre aquela que propicie maior felicidade para o maior número de pessoas. Agora, aí eu trouxe um exemplo aqui que é extremamente interessante para a gente ilustrar a teoria e vocês conseguirem sacar isso, inclusive os problemas que ela tem. E aqui vai a questão. Olha só. Arrebanhando mendigos. Levar mendigos para um abrigo seria justo ou moral? O autor traz essa ideia para dizer o seguinte, que uma cidade em que existam muitos mendigos, seria interessante retirá-los do convívio por dois motivos, de acordo com a teoria utilitarista. Por favor. O que ele vai dizer? Que vai trazer maior felicidade, por quê? Porque as pessoas que são sensíveis, quando elas veem os mendigos, elas ficam tristes e têm sofrimento e dor. Aquelas pessoas menos sensíveis, né, pessoas estranhas, que sentem repulsa pelos mendigos, lhe causa então repugnância. Logo, retirar os mendigos vai trazer a felicidade para o maior número de pessoas. Quer dizer, mantê-los fechados causaria felicidade ao maior número de pessoas, considerando que o número de não mendigos é maior do que o de mendigos. Então, qual que é... Então, vocês já entenderam, isso aqui é uma teoria basicamente perversa, sob a perspectiva moral. E aí, qual é o pé de barro, qual é a crítica a isso aqui, onde que vocês entendem tudo? Essa teoria aqui não passa pelo crivo dos direitos humanos de primeira dimensão. Tá? Os direitos humanos de primeira dimensão vão propugnar a noção de igualdade, a noção de liberdade, todos esses direitos construídos lá, próximo do Iluminismo, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos do Cidadão, em 1789, e com essa declaração, esse pensamento utilitarista cai por terra, mas é importante vocês saberem dele, porque pode ser que ele seja cobrado por aí. E, pessoal, muitas das vezes no direito a gente acaba empregando o pensamento utilitarista, às vezes sem nem saber que é isso que está fazendo. Beleza? Então, passamos aí já a teoria libertária, o indivíduo é dono de si, utilitarismo, felicidade para o maior número de pessoas. São Tomás de Aquino, a justiça está próxima, a justiça dos homens será tanto mais justa quanto mais próxima estiver à justiça dos deuses. Aristóteles, buscando o meio termo com a prudência e uma tentativa de construção da felicidade para o homem dentro da cidade, e com Platão, o dar a cada um o que é seu. Próximo autor que nós vamos trabalhar aqui é o nosso glorioso Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um autor muito famoso pelo seu livro O Leviatã, que vai dizer: o direito é criado e aplicado pelo Estado, e mesmo que não seja considerado justo, os homens devem, essa palavra é importante, obedecê-lo, pois assim garantirá a segurança de todos e a prosperidade social, decorrendo daí algumas questões. E aí, esse cara vai nos ensinar o seguinte: é a passagem do estado de natureza para o estado civil. O Hobbes, pessoal, é um dos autores contratualistas, tá?
desses caras contratualistas. Ele vai dizer o seguinte: no estado de natureza, os indivíduos estão lá buscando os seus interesses privados, né? No estado de natureza, eles estão lá buscando os seus interesses privados. E, portanto, é necessário que a gente passe para o estado civil. E como que isso acontece? Exatamente porque no estado de natureza, cada um está querendo buscar o seu objetivo, tá? Ele vai chamar isso de guerra de todos contra todos, ou ainda, né, aquela frase famosa, o homem é o lobo do próprio homem. Para ele é necessário que seja criado o Estado. Então, saindo do estado de natureza, passando para o estado civil, onde os homens abdicam de seus direitos naturais, entregando todo o poder a uma autoridade estatal, que é o Leviatã. Perfeito? Então, o Estado para o Hobbes é uma criação artificial, uma máquina onipotente, investida de poder ilimitado sobre os indivíduos, necessário para impedir a guerra de todos contra todos. Então, para esse autor, que já é um autor moderno, que já está na esteira do aparecimento do Estado moderno, dos Estados modernos, que se dá a partir ali do século XV e etc., para ele a ideia necessária é a saída do estado de natureza para um estado civil, e isso se dá com a criação do Estado, com a criação do Leviatã. Perfeito? Bom, pessoal, nós vamos agora para o próximo autor, que é o Montesquieu, tá? Que é um autor extremamente importante, porque nele está a nossa gloriosa teoria da divisão dos poderes. Ou seja, para que se não possa abusar do poder, urge que o poder detenha o poder. Então ele vai criar os poderes executivo, legislativo e judiciário a serem exercidos por pessoas distintas, tá? Então isso está lá no Montesquieu. E ele distingue 3 formas de governo, que eu vou colocar aqui, e é o seguinte, pessoal, lembrem da forma e da palavra. Da forma e da palavra. É a maneira mais fácil que tem para você se lembrar, se por acaso isso for cobrado lá na prova. E é assim: república se sustenta numa noção de virtude, ou seja, uma devoção dos cidadãos ao bem público. Numa monarquia, a noção de honra como questão distintiva, é o amor dos privilégios, das distinções, tá? E um governo despótico, né, ou dentro do despotismo, funda-se na força e se sustenta pelo medo. Então, a república se sustenta na virtude, a monarquia na honra e o despotismo no medo. Se a gente conseguir lembrar dessas formas com Montesquieu, já vai ser interessante, porque numa das provas que eu vi aparecer o pensamento do Montesquieu, aparece nesse sentido, relacionando em que cada uma das formas se sustenta. Beleza? Muito bem, queridos. Vamos agora para o último deste bloco, que é o nosso querido Jean-Jacques Rousseau. É o mais conhecido dos autores contratualistas, e ele vai dizer o seguinte, que a celebração do contrato social se dá exatamente parecido com o Hobbes, tá? Muito parecido com o Hobbes, e a ideia é: os indivíduos são súditos da vontade geral, que é o resultado da abdicação anterior. Então, o que significa, pessoal? A ideia do Rousseau é a seguinte, é a de que a organização do Estado se dá, ou o contrato social se dá assim: os indivíduos racionalmente se reúnem e entregam para o soberano a possibilidade de criação das leis. Mas como lá atrás eles próprios entregaram ao soberano, quando eles cumprem as leis, eles na verdade estão cumprindo o quê? As suas próprias leis, porque foram eles, de maneira livre e racional, ou seja, fazendo cumprir aquilo que o Rousseau vai chamar de volonté générale, a vontade geral. Cumprir a vontade geral é cumprir a vontade racional que os sujeitos abdicam, entregando para o soberano. E quando o soberano cria as leis e eu cumpro a lei, na verdade eu não cumpro a lei do soberano, eu cumpro a minha própria lei. Está aí o embrião do pensamento democrático. Queridos, a gente encerra esse bloco com Jean-Jacques Rousseau, voltamos daqui a pouco
para os próximos blocos. Espero que vocês estejam gostando, se divertindo, porque nós estamos aqui na metade do pensamento filosófico, jurídico, ocidental, que será percorrido todo hoje. Olá, pessoal. Então, voltando aqui no nosso segundo bloco. E agora, nesse segundo bloco, eu vou começar de uma maneira diferente. Ao invés de ir só caminhando entre todos os filósofos, agora eu vou dar a construção teórica que foi feita a partir do pensamento de cada um dos filósofos que eu trouxe até então. Beleza? Vamos lá. A primeira delas é isso que eu coloquei aqui para vocês. Espero que vocês estejam conseguindo ler a minha letra. Se não, eu explico. Entre os gregos, então, tá? Toda vez que a gente vê o pensamento grego sendo cobrado, a gente tem que lembrar que entre os gregos havia um ius naturalismo cosmológico. E eu separei aqui o significado de cada uma das palavras para vocês, porque, gente, às vezes você está lá fazendo a prova, e como são poucas questões, você, por um detalhe de não saber o significado dessa palavra, perde a questão. Então, saca só, a palavra ius, como todos vocês já sabem, significa direito. Perfeito? Então, o ius naturalismo é o direito natural. Entre os gregos, ele era chamado de um direito cosmológico. A palavra cosmo vem do grego cosmos, que significa o todo, ou a natureza. Tá? Ou a natureza. Então, veja bem, para o grego, a justiça estaria na ideia de que a existência humana deveria buscar como parâmetro da sua justiça, a existência humana teria que buscar como parâmetro da sua justiça o todo cosmológico. Por isso, um direito natural cosmológico, que busca a sua lógica na natureza do cosmos. Perfeito, pessoal? E eu estou voltando e explicando isso aqui de maneira um pouco mais detida, para vocês não perderem a possibilidade, a oportunidade de acertar uma questão, porque é uma questão simples, mas se você simplesmente não sabe o significado do termo, você já perdeu a questão. Então, só para lembrar e finalizando, justiça entre os gregos, a busca pelo equilíbrio, a busca pela harmonia. O que que há de mais harmonioso e mais equilibrado? O cosmos, o todo ordenado. Logo, esse todo ordenado que nós estamos trazendo aqui é a régua que mede a noção de justiça para os gregos. Tanto, pessoal, e essa aqui vai de gruja, porque pode ser que apareça no exame de ordem, e inclusive essa é uma cobrança recorrente. Vou colocar para vocês aqui um exemplo do que eu estou dizendo, do que nasce entre os gregos, da distinção entre direito natural e direito positivo. Olha só, deixa eu só apagar aqui a minha baguncinha, e vamos junto. Enquanto isso, vocês respiram um pouco, porque a gente fala demais, né, pessoal? Então, olha só, entre os gregos, o grande exemplo de distinção entre direito natural e direito positivo, nós vamos encontrar em Antígona, tá? Gente, Antígona é a tragédia grega mais estudada do planeta Terra. E lá nessa tragédia grega, você vê uma discussão entre as leis divinas versus as leis dos homens, encenada por Antígona e Creonte. Está errado isso aqui, tá? Mas fica aí só para vocês entenderem. O que é isso, pessoal? Qual que é a vibe dessa tragédia e onde que isso nos ajuda? Porque eu tenho a sensação de que essa tragédia fica no horizonte da construção do exame de ordem várias vezes. Ela já apareceu, mas eu espero que ela volte aqui para vocês poderem acertar. Então, veja bem, Antígona é uma mulher que está lá lutando pela possibilidade de enterrar o seu irmão. O seu irmão, por sua vez, foi punido pelo rei Creonte. Então, o rei cria as leis positivas. Antígona vai dizer o seguinte:
de acordo com a lei divina, que vai reger toda a organização, eu tenho o direito de conceber honras fúnebres para o meu irmão. E o rei vai dizer, não, eu sou o rei e eu estou dizendo que não. Então você vê o embate entre o direito natural e o direito positivo. Isso pode aparecer lá, então fica encenado pela tragédia grega. Antígona representando as leis divinas ou naturais e Creonte representando o que nós vamos chamar de um direito positivo. E qual é a principal distinção entre o direito positivo e o direito natural que o pensamento grego antigo nos dá? Gente, a principal distinção é a que eu vou colocar para vocês aqui agora. No direito natural, você tem uma noção de eternidade, tá? Uma noção de algo que está fora da história, diferente do direito positivo, que é definitivamente histórico, tá? Que é uma criação humana. Perfeito? Então, lembrem-se destas distinções, porque isso é extremamente relevante para que vocês consigam perceber a importância que tem ainda hoje o pensamento grego antigo. Beleza? Gente, esse é então o que nós podemos levantar sobre um direito natural cosmológico. Já na Idade Média, tá? Já na Idade Média, nós temos uma segunda fase, então eu vou colocar aqui Idade Média, tá? Uma segunda fase, que é um direito natural teológico e metafísico. E essa aula de agora está valendo para a gente aprender. Então, teo vem de theos, que significa divindade. Divindade, tá? E metafísico. Metafísico é o que está para além do físico. Gente, sacamos tudo. Como que é o direito natural medieval? Comigo, o direito natural medieval, por lo tanto, é um direito natural que busca a natureza do homem sendo conferida a sua imagem e semelhança com a divindade. Então vamos lá, se para o grego, vou até falar igual o professor Clóvis de Barros, não sei se vocês conhecem, é uma figura muito interessante, ele vai dizer o seguinte: para os gregos era assim, o sapo sapeia, o vento venta, o fogo queima, e assim nós encontramos a ordem das coisas. Então, para o pensamento jurídico filosófico grego, a noção de harmonia era o seguinte: você aí, que está desse lado aí, comigo, nessa tarde, noite, manhã, madrugada, pensando a filosofia do direito, é a seguinte: cada um é uma partícula do cosmos, e alcançar a justiça é colocar cada um cumprindo a sua finalidade. Daí nós estaremos harmônicos. Por isso, um direito natural cosmológico é espelhar na cidade a perfeição do cosmos. Beleza? Então, veja que os gregos estão muito ligados a um ecodireito que está muito propugnado nos dias atuais. Tá? Então, esse é o pensamento. Aí, com os medievais, o aparecimento do cristianismo, etc, 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 essa régua que mede o que é justo, o que é injusto, o que é correto, o que é incorreto, deixa de ser uma régua medida pelo cosmos e passa a ser uma régua medida pela divindade. Daí um direito natural de cunho teológico, quer dizer, a lógica do theos, a lógica da divindade é que vai dimensionar o que é justo e o que é injusto. E é importante frisar, estamos aqui dizendo de um paradigma de pensamento medieval. O que é o pensamento medieval? O que é a Idade Média? É o paradigma de pensamento entre os gregos e o pensamento moderno. E como nós já falamos lá atrás, o pensamento moderno se inicia com as grandes navegações, podemos pensar aqui em 1492, mas sobremaneira, com o pensamento de Descartes, quando declara, penso, logo
existo, e que é retomado e tratado pelo Shakespeare, se vocês quiserem, quando ele nos diz to be or not to be is the question, ou seja, ser ou não ser, eis a questão, isso é a fundação do indivíduo moderno, que não existia até a Idade Média, que se sustentava enquanto busca pela justiça em um paradigma jus-teológico, ou de um jus-naturalismo teológico metafísico, perfeito? Teológico metafísico. Beleza, pessoal? Então, não se esqueçam desses dois ensinamentos que podem aparecer para vocês aí no exame de ordem, tá? Esses paradigmas de sustentação da justiça valem muito a pena ser observados. O terceiro paradigma que eu vou trazer para vocês, que estão, grego cosmos, Idade Média, Deus, modernidade agora. Vamos a isso. Com o pensamento moderno, nós temos duas situações, que é o aparecimento do jus-racionalismo, tá? Que aqui, ó, vamos de novo com o entendimento, aqui é direito, tá? Racionalismo, obviamente, razão. Cara, pessoal, isso aqui é a sustentação paradigmática da filosofia do direito moderno, ou seja, nós abandonamos a um destronamento da divindade, e agora quem ocupa o trono da fundamentação do direito é a razão. Daí nós caímos em um direito natural racional. A inteligência de compreensão do direito natural, por lo tanto, é a de perceber a necessidade de reconhecer que a todo momento estávamos a buscar um garante para sustentar e abalizar o que seria considerado justo e injusto. Esse garante foi o cosmos, esse garante foi a divindade, e com o pensamento moderno, esse garante agora é a razão. Daí um direito natural racional. Então já foi natural ser uma partícula do cosmos, já foi natural ser filho de Deus, e agora é natural o quê? Sermos racionais. E esse paradigma é o paradigma que nós chamamos de moderno do pensamento jurídico. Perfeito? Então, dentro dessas escolas do pensamento jurídico, nós temos como terceira via do direito natural, o direito natural fundado na razão. Pessoal, espero que tenha ficado tranquilo essas distinções para vocês, porque, vou lhes dizer, enquanto eu tomo aqui um golinho d'água, e vai aí uma dica de oratória para vocês. Toda vez que você estiver falando uma coisa que você sabe muito, beba água, tá? Sabe por quê? Isso cria um silêncio. Quando cria um silêncio, a pessoa presta atenção, e aí você vai e dá o tiro de misericórdia, tá? Quer dizer, queria dizer o seguinte, é que as pessoas falam direito natural e jogam por aí, mas não fazem essas distinções. E agora eu vou fazer rapidamente aqui um paralelo entre direito natural e direito positivo, para vocês não terem dificuldade se alguma coisa desse tipo aparecer lá no seu exame, tá bom? Vamos lá aqui para o nosso quadro. Inclusive, queria dizer para vocês que dentro desta pandemia estava com muita saudade de dar aulas, que eu já não aguentava mais dar aula remota lá em casa. Então, saí de casa. Muito obrigado, Supremo, por essa oportunidade de vida, tá? Olha só. Então, nós temos aqui, de um lado, o direito natural e de outro, direito positivo, tá? O direito natural, eterno, imutável, ahistórico e, via de regra, metafísico. Todo mundo agora já sabe que metafísico é para além da física. Aqui a gente vai ter um direito mutável, humano, histórico. Veja, meus queridos, que
as distinções não são muito difíceis de perceber e elas facilitam a nossa compreensão. E por que eu estou trazendo isso aqui? Exatamente porque o direito natural começa a ruir exatamente com os filósofos contratualistas que eu trouxe para vocês na nossa última aula, no nosso primeiro bloco. Ou seja, quando começa a ideia do aparecimento daquilo que nós chamamos de um Estado moderno, quando começam a aparecer os primeiros estados modernos, esta noção de construção do direito, sustentada por uma lógica fora do humano, por uma lógica para além do humano, ela começa a cair por terra. Porque com o aparecimento do Estado moderno, o Estado toma para si o monopólio da criação do direito. Tá certo? Então, quer dizer, é muito importante a gente perceber essas distinções que eu trouxe para vocês aqui, que são simplórias, mas que nos ajudam, se por algum acaso aparecer qualquer ideia de direito natural dentro da nossa prova. As principais distinções de direito natural e direito positivo são essas que nós trouxemos aqui para vocês. E, por favor, pessoal, não se esqueçam de Antígona. Tá? Antígona é um documento do pensamento ocidental que nos ensina muitas coisas. Tá? Dentre elas, você vai ver em Antígona, inclusive, a possibilidade das primeiras discussões sobre o lugar das mulheres. Você vai ver em Antígona, porque Antígona é a primeira tragédia com o nome de uma mulher. Você vai ver em Antígona e em todas as tragédias gregas, e aqui vai outro ensinamento extremamente importante, que é o seguinte, pessoal. Os gregos, deixa eu me arrumar para falar disso aqui, porque eu gosto muito, tomar aguinha, né? Que é um negócio que eu sei, meu primeiro livro fala sobre isso, chama-se Ecos do Trágico, tá vendo aqui o merchan. As tragédias gregas foram escritas para pedagogicamente explicar o alvorecer da democracia, ou seja, para explicar que os gregos estavam num momento de transição do governo dos deuses para um governo dos homens. E o que está ali em Antígona evidenciado é isso. Creonte representando esse direito positivo criado pelo soberano e Antígona ainda representando um direito que vem sustentado, nascido ou trazido pelos deuses. Portanto, quando ela luta pela dignidade do seu irmão ser enterrado, em verdade ela já está enunciando vários dos direitos que nós, eu e você, vamos ver propugnados juridicamente apenas no século XVIII com as declarações burguesas. Portanto, pessoal, o que eu estou querendo informar para vocês é o seguinte, se aparecer lá na prova assim, Antígona como um documento jurídico, político, social e filosófico do Ocidente, está completamente certo, porque as bases do nosso direito estão praticamente todas elas lançadas lá. Quando você vê uma mulher falando em voz própria, uma mulher lutando pela dignidade da possibilidade de enterrar o seu irmão, uma mulher lutando contra o Estado, quer dizer, o direito de resistência, o direito de resistir sobre uma injustiça extrema, que depois vai ser tratada lá pelo Arthur Kaufmann, lá na frente, a discussão sobre injustiça extrema, na passagem entre o pensamento do direito natural para o direito positivo, já está também enunciado em Antígona. Então, o que eu gostaria de deixar claro para vocês aqui, neste momento em que eu estou a apresentar estas escolas, é que definitivamente, o pensamento do direito natural ainda tem, digamos assim, influência dentro do nosso horizonte de formação jurídica ocidental. Beleza? O próximo tópico que nós iremos tratar aqui, pessoal, é um tópico extremamente importante, e eu vou colocar para vocês aqui, tá? Que é o aparecimento dos
estados modernos. Gente, isso aqui está ligado com a teoria iluminista, e com uma ideia de racionalização. Eu vou marcar uma data aqui junto com vocês, 1492, tá? E esse aparecimento do Estado moderno traz também mais uma característica, que é a de uniformização. Gente, então, vem comigo aqui, que eu acho que esse lance vai ser muito legal, e com essa fala que vai fechar o bloco, tá? Vai fechar esse bloco, eu acho que eu posso colaborar extremamente com vocês para o exame de ordem. Veja bem, queridos, via de regra, o direito hoje é concebido como direito positivo, né? Quer dizer, a gente entende o direito hoje, quando eu falo direito positivo, aquele direito propugnado, seja em regras, seja em princípios. Lá na frente nós vamos falar um pouco do pós-positivismo, mas aqui importa ressaltar o seguinte, importa ressaltar a noção de que, com o aparecimento do Estado moderno, todas essas dimensões de direito natural caem por terra. E caem por terra por quê? Porque com o aparecimento do Estado moderno, gravem essa frase, gravem essa frase, gravem essa frase. No Estado moderno, o Estado toma para si o monopólio de criação do direito. E uma vez que ele toma para si o monopólio de criação do direito, vou aqui falar uma frase do Napoleão, tá? Do Código Civil Napoleônico, vocês hão de se lembrar por conta do direito civil. Napoleão vai dizer o seguinte: vocês podem até esquecer o meu governo, mas nunca esquecerão o meu código. Ou seja, ele está ali dizendo que a partir de então, o direito vai, a partir do aparecimento do Estado moderno, o direito vai se confundir com a lei. Direito agora é aquilo que vem a ser constituído pelo soberano. E isso vai trazer uma série de consequências, porque veja o tanto que é importante falar do Estado moderno para a gente entender isso, porque o Estado moderno vai nos conduzir à construção de um paradigma que é o nosso até hoje, quer dizer, claro que com diferenças, obviamente, mas que ainda está em voga, que é o paradigma da codificação. A noção de codificação está atrelada ao aparecimento do Estado moderno. E por que a noção de codificação estaria atrelada ao aparecimento do Estado moderno? Estaria atrelada ao aparecimento do Estado moderno pelo simples fato de que o Estado moderno é quem inaugura a necessidade de um fundamento uniformizador das relações humanas dentro daquele determinado território. Ou seja, o conceito de Estado, povo, território, limite, que nós estudamos até hoje na ciência política, ele é inaugurado lá atrás com o aparecimento do Estado moderno, e ele é sustentado juridicamente pelo paradigma da codificação. Quer dizer, então, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui, meus queridíssimos, é o seguinte, é que com o aparecimento do Estado moderno, nós começamos a ver ruir a ideia de um direito natural. Por quê? Porque agora o direito passa a se confundir com a lei. E uma vez que o direito passa a se confundir com a lei, este direito, então, deixa de ser buscado como fundamento, seja em que ordem metafísica for, e passa a ser agora sustentado pelo soberano. Daí eu ter trazido para vocês aqui a ideia de que o paradigma iluminista de racionalização cria uma ideia de uniformização, e essa uniformização será dada nas leis que estão contidas nos códigos. Tá certo? Então, queridos, o paradigma
da codificação é um paradigma da uniformização. É uma busca por uniformizar, por tornar uniforme, por tornar homogêneo, por buscar uma maior possibilidade de arregimentar as pessoas dentro do Estado, é que o direito, então, passa a se confundir com a lei. Por lo tanto, a partir do século XV, um declínio do Estado, do direito natural, e começa a ter uma espécie começa a criptar o positivismo jurídico. Quer dizer, então veja que é importante a gente conhecer, e olha pessoal, essa aula nossa aqui, que é de filosofia do direito, mas é de história do direito, que é de ciência política, que é de teoria da Constituição, tá? Porque daqui a pouco eu vou falar um pouco de teoria da Constituição para vocês, porque é importante também, tá? Então, quer dizer, nessa história que eu estou contando para vocês, que eu prometi para vocês, eu precisei parar nesse tópico do Estado moderno, porque se a gente não entender como que as coisas começaram a nascer, a gente às vezes, a hora que lê esse negócio lá na prova, mas de onde que saiu isso? Quando que apareceu isso? Quando que apareceu aquilo? Então, por isso que eu dei estou dando esse gás teórico, histórico, para dizer para vocês que com o aparecimento do Estado moderno, nós temos a construção de um novo paradigma de direito, ou seja, é deixado para trás aquela ideia de que, por exemplo, em um mesmo Estado, poderiam conviver vários direitos, né? É só você observar as lutas na Espanha até hoje, né? Que tem um Estado ainda um pouco dividido. É porque o Estado moderno ele quis arrebanhar, juntar tudo e falar, nós não vamos ter dentro de um mesmo Estado, dentro de um mesmo território e para um mesmo povo, vários tipos de direito. A noção de um pensamento homogêneo, de um pensamento homogêneo do direito dentro de um determinado Estado, é uma construção histórica, porque é uma construção da razão. Porque veja bem, qual que é a ideia dos contratualistas? Se todos os seres humanos são racionais, eles podem se juntar, e a abstração da razão dessas pessoas vai ser a vontade geral. E aí olha como que os contratualistas pensaram. Uma vez que a gente se iguala pela razão, nós podemos abstrair essa razão, e essa razão será a volonté générale, ou a vontade geral. E o que deve comandar um Estado é a vontade geral, racional de um determinado povo. Logo, vocês veem que nós começamos a deixar para trás essa dimensão metafísica de buscar uma estrutura de fundamentação do direito fora do humano, e a partir de agora nós internalizamos a fundamentação do direito na razão e transferimos ela para o soberano, que nos devolve na forma da lei. Então, pessoal, para finalizar esse tópico que nós estamos no finalzinho dele aqui, falamos de 3 paradigmas de direito natural, um justnaturalismo cosmológico, um justnaturalismo teológico metafísico, um justracionalismo, que é o direito natural fundamentado na razão, e finalizamos trazendo para vocês o paradigma do aparecimento do Estado moderno. E por que trouxemos um paradigma do aparecimento do Estado moderno? Trouxemos o paradigma do aparecimento do Estado moderno porque é nele que nós vimos nascer a sustentação do direito tal qual nós aplicamos hoje, que é o direito que tem as leis guardadas no Código. O aparecimento do Estado moderno nos lega a noção de codificação, que é aquilo que está por detrás de todos os países que têm que tem no civil law a sua formatação de árvore genealógica
jurídica. Então é daí que nós temos hoje essa relação tão necessária com a lei. Ela existe porque nós somos herdeiros de um direito franco-germânico, português, e que desemboca até nós outros nos dias atuais.